Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita dentro do coração de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui no nosso programa Lux Esotérica, que está sempre com vocês de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, esta grande doutrina, ouvintes, revelada pelos mestres da sabedoria do Oriente e que se expande por todo o mundo hoje através dos seus emissários, dos seus discípulos, e nós estamos aqui, ouvintes, apenas reproduzindo, ecoando estas grandes informações que têm sido distribuídas para todo mundo, abordando aqui esses temas os mais diversos do esoterismo desde setembro de 2009. Diariamente nós temos trazido para vocês essas temáticas e estamos tratando com vocês os temas, os capítulos do livro Fundamentos de Teosofia, do grande Jinarajadasa, esta grande alma, ouvintes, que esteve entre nós, que visitou muitas vezes o nosso país, apesar de ter nascido no longínquo Ceilão e depois ter passado a viver na Índia, ter estudado na Inglaterra, mas ele se transformou também num grande emissário da fraternidade dos Mahatmas, transmitindo esses conhecimentos para todo o mundo. E o capítulo de hoje que nós vamos ler algumas passagens e comentar com vocês é o segundo capítulo do livro Fundamentos de Teosofia, denominado Ascensão e Declínio das Civilizações. Este é o tema do nosso estudo dessa noite, e aqui no livro o Jinarajadasa comenta o seguinte: a teosofia abre uma nova maneira de estudar as civilizações passadas, um método no qual o passado se torna o presente, de modo que registros escritos ou tradições não são essenciais. Por mais difícil que seja expor este assunto, deve-se fazer uma tentativa, pois se trata de uma das verdades fundamentais da existência, à qual teremos que nos referir repetidamente no curso dessa exposição da teosofia. No capítulo anterior, que nós comentamos no programa de ontem, foi mencionado que por trás de toda a vida e forma, como seu coração e alma, há uma grande consciência. O processo evolutivo é a sua manifestação. E nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, como o definiu o apóstolo Paulo, né? Ou seja, as almas, os espíritos dos homens se desenvolvem dentro da grande energia divina que há nesse nosso sistema solar. Os teósofos chamam essa consciência de Logos, ou verbo, aquilo que naturalmente todas as religiões se referem como Deus. A maçonaria chama de o grande arquiteto do universo. Essa consciência cósmica, ouvintes, que está atuante no nosso sistema. Mas, como já mencionamos isso, como disse o João Evangelista nas suas comunicações, no princípio era exatamente esse Logos. O Logos, ouvintes, ou o verbo, é o poder vibratório. E o ser humano também possui um pouco desse poder vibratório, obviamente que numa escala muito menor, mas por esse fato, ouvintes, nós podemos ter absoluta certeza da nossa filiação divina, pois assim como o homem cria com a sua mente, fazendo vibrar a sua consciência,
e emitindo através da sua voz, comunicando através da sua linguagem o que está no pensamento, Deus também criou esse mundo através da sua própria vibração. Então, para a consciência divina, a consciência do Logos de Deus, não existe um passado. O que para nós é passado é para ela, para a consciência divina, um evento que está ocorrendo agora mesmo. Para o Logos, o passado é como o presente, e todos os eventos de todos os momentos passados ainda ocorrem nele, ainda são partes de seu ser presente. Para a mente mortal, que é o nosso caso, é difícil entender o eterno agora. Contudo, essa é uma das maiores verdades, a qual, quando compreendida, mostra novos valores em todas as coisas. Por mais misterioso e incrível que seja esse eterno agora, o ser humano pode conhecer alguma coisa a respeito dele. O homem, a alma individual em evolução, é, na verdade, feito à imagem de seu Criador. E o que ele é na sua plenitude agora, o homem se tornará um dia. Por isso, os homens, por meio de um determinado desenvolvimento de faculdades latentes na consciência, podem mesmo agora, por assim dizer, tocar a borda da consciência divina, do Logos, e desse modo ver com ele o passado como se estivesse ocorrendo agora. Não é uma imagem que passa diante da visão do investigador, não é um panorama que se abre diante dele como num palco. É um real viver no assim chamado passado. Ele precisa somente escolher aquela parte do passado que deseja investigar e fará parte dela e estará nela. Deseja ver a Terra antes de a crosta ter se solidificado? Então, ele vive milhões de anos atrás e em torno dele se encontra a Terra com seus metais fundidos, fervilhando, e ele pode observar o que está acontecendo, ouvir as explosões e sentir o calor e a pressão daqueles primeiros momentos da vida da Terra. Isso não como num sonho, mas exatamente como ele pode entrar hoje numa rua movimentada, ouvir o barulho do trânsito, observar as pessoas irem e virem, ou olhar para o sol e as nuvens e prestar atenção a tudo que o interessa. Ele deseja ouvir um discurso de Péricles, ou ver o triunfo de César. Então, através dessa investigação, ouvintes, ele estará na própria Atenas ou em Roma. A vida daquele dia está em sua volta. Ele ouve o grego musical ou o latim sonoro, observa os atores no drama da vida daqueles dias. O livro do tempo está aberto diante dele e é ele quem deve escolher um evento que, para nós, ocorreu há 1000 ou mais anos. Como ele se põe em contato com a memória de Deus ou a memória do Logos, o passado vira presente para ele e ele pode estudá-lo com as faculdades que possui atualmente. Esse, ouvintes, é um grande mistério que permitiu que livros como esses fossem escritos, porque o que está mencionando aqui Gina Rajadasa é um poder oculto da nossa consciência, um poder latente em cada ser humano, que é chamado o poder da psicometria. Ou seja, esse poder, ouvintes, parte de um princípio de que a energia, a informação e, obviamente, tudo que é produzido pela consciência dos seres, os acontecimentos,
nada disso, ouvintes, jamais se perderá. Então, até para se refletir quando as escrituras sagradas nos dizem que nem mesmo uma palavra ociosa deixou de ser escrita nos anais da eternidade, ouvintes, isso realmente é uma verdade, porque nada no universo, ouvintes, é perdido, nada pode ser criado, nada pode ser destruído, apenas transformado. Então tudo que aconteceu nesse sistema solar, desde que ele se formou, ouvintes, se conformou, está guardado na memória da matéria sutil, da matéria espiritual, aquilo que em A Doutrina Secreta Madame Blavatsky denominou o Akasha. Daí que muitos escritores esoteristas falam dos registros akáshicos, né? As imagens, as memórias que estão gravadas na assim chamada luz astral fazem com que todas as coisas que aconteceram, ouvintes, estejam presentes, e assim como disse Jinarajá Das, estão lá continuamente acontecendo como se fosse um eterno agora. É óbvio, ouvintes, que é muito difícil para nós compreender como que uma pessoa pode ler esses registros akáshicos, pois as memórias estão assim ali, todas aparentemente misturadas, mas ouvintes, realmente uma técnica que os esoteristas mais avançados aprendem a sintonizar uma certa época da história e assim, ouvintes, investigar praticamente todo e qualquer evento do passado como se ele fosse um evento que está acontecendo nesse mesmo instante. Então, para as pessoas que têm essa sensibilidade, qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, ouvintes, está carregado, está sobrecarregado de memórias praticamente infinitas. E aquele que é treinado na arte da psicometria, na arte da leitura dos registros akáshicos, pode ir a um determinado local e reviver, ouvintes, como se ali ele estivesse no presente os eventos do passado. E o que nos faz trazer esse assunto, ouvintes, e vai mencionar aqui o Jinarajá Das na sequência, é que as civilizações humanas que já estiveram sobre esse planeta, tudo que elas fizeram está registrado também nos registros akáshicos. E, infelizmente, a nossa ciência, a nossa história, que hoje vai ficando cada vez mais aperfeiçoada, principalmente com os escritos dos livros, e agora com a internet, com a informática, praticamente trazendo todo tipo de conhecimento sobre o que já foi investigado, mas, ouvintes, nós estamos realmente com uma terrível amnésia do que aconteceu na humanidade há poucos milhares de anos atrás, e os investigadores teosóficos, como vai nos dizer aqui o Jinarajá Das, foram até a memória da natureza, até os registros akáshicos, para então nos informar, nos relembrar, ouvintes, do que aconteceram em civilizações que hoje estão extintas, estão submersas no fundo dos mares, ou estão aí há muitas e muitas dezenas de metros no subsolo, soterradas por toneladas de pedras de terra e se perderam no tempo. Mas o fato, ouvintes, é que essa informação ainda está latente, não só nos registros akáshicos, mas o homem, o ser humano atual, é
uma imagem, ouvintes, do que aconteceu nesse passado. Então, o Ginaraj Daza continua aqui. É assim que os investigadores teosóficos no presente e no passado têm estudado o passado da Terra, observando esse registro na memória do Logos, na memória divina. Muitas informações coletadas dessa forma constituem uma parte dos ensinamentos teosóficos. O que eles encontraram nas suas pesquisas sobre civilizações passadas está exposto a seguir. Há muito tempo, mais de 1 milhão de anos atrás, as terras e as águas estavam distribuídas de uma forma muito diferente do que nós temos hoje no mundo, ouvintes. Era o tempo da Lemúria, onde não estavam formados praticamente os territórios que nós conhecemos hoje como as Américas. Só havia um grande continente que se estendia na região da África, indo em direção à Ásia, passando pelo aquilo que é conhecido hoje como Austrália, e também na região superior do planeta existia apenas uma pequena parcela do que hoje é a Europa e a Groenlândia, a América do Norte. Então havia uma conformação muito diferente e era a época do continente lemuriano, que era exatamente esse grande continente que se estendia da África até a Ásia, atingindo no seu estertor mais longínquo aquilo que hoje são as pequeníssimas ilhas de Páscoa, né? Aonde estão aquelas esculturas emblemáticas dos Moais. Os Moais, ouvintes, nada mais são do que uma recordação distante dessa Lemúria. Então, nos diz aqui o Ginaraj Daza: sabemos que a superfície da Terra muda o tempo todo. Em alguns lugares a costa lentamente se abaixa, em outros lugares novas terras se elevam acima das águas. Mas, de qualquer maneira, pode alguém saber exatamente como era a distribuição das terras firmes e das águas há 1 milhão de anos atrás? Isso de fato é possível. Primeiro, observando o chamado registro acástico, e segundo, estudando naquilo que é conhecido como o Museu da Fraternidade dos Mestres da Grande Fraternidade Branca. A hierarquia ou a fraternidade, mencionada na introdução desse livro, preservou desde o dia em que o homem começou a habitar a Terra fósseis, esqueletos, mapas, maquetes e manuscritos, tudo isso ilustrando o desenvolvimento da Terra e de seus habitantes, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Para aqueles que, pela total renúncia ao eu e servindo à humanidade, ganham esse privilégio, o estudo de formas e civilizações passadas nesse maravilhoso museu é sempre um deleite. Lá, o investigador teosófico encontra maquetes em barro que mostram a Terra como era há muito tempo atrás, antes desse ou daquele cataclismo. Maquetes essas construídas pacientemente pelos mestres, pelos seus discípulos que investigaram as civilizações passadas para orientar as gerações posteriores de estudantes. Então, os mapas que estão aqui nesse livro do Ginaraj Daza justamente mencionam essas informações, ouvintes. Então, o continente que se estendia ao longo do Equador e ao sul dele, cobrindo boa parte do Oceano Pacífico atual, era o chamado continente da Lemúria.
assim o é chamado pelos estudantes de teosofia. Esse termo Lemúria foi tomado do naturalista Sclater, que acreditava na existência de tal continente por causa da distribuição em comum dos lêmures, né? Os animais que são chamados lêmures, sobre estas muitas regiões. Mesmo nos dias da Lemúria, seres humanos habitavam a Terra. Os povos lemurianos, né, de certa forma, nos lembram muito aquilo que nós costumamos chamar da raça negra ou da raça ou da civilização africana, e mesmo hoje em dia os fósseis mais antigos que se tem encontrado no mundo são justamente encontrados nessa região, até mais antigos do que se menciona aqui nesse livro. Há fósseis humanos com mais de 1 milhão de anos de existência, se bem que é o que nós estamos chamando aqui de humano era bem diferente do que nós tínhamos nesses fósseis. Porque realmente, ouvintes, a nossa ciência não tem uma visão ainda completa do que sucedeu no passado da humanidade. Para nós entendermos realmente esse progresso das civilizações, nós temos que saber, ouvintes, que há uma ideia fundamental por trás de todo esse processo de manifestação. E quem gosta dessa ideia principal é o nosso querido amigo Carlos Conte, né, que sempre dá palestras sobre o simbolismo do número 7. A vida, ouvinte, se manifesta no mundo, quer seja num único ser, quer seja numa coletividade, quer seja numa civilização, num planeta ou num sistema solar, através de ciclos setenários. Ou seja, o número 7, o ciclo setenário, é a chave esotérica por trás desse processo. Então, o que acontece na vida de um indivíduo que está muito claramente, ouvintes, ligado aos ciclos setenários, nós vemos que, por exemplo, a própria formação do feto, com as suas 40 semanas de formação, liga-se a esse simbolismo. E depois que a criança nasce, ela passa claramente ciclos bem definidos de 7 anos. A primeira infância, depois a infância dos 7 aos 14 anos, a adolescência, que termina, né, com a entrada da fase adulta aos 21 anos. Aos 28 anos a pessoa atinge a plenitude da sua força física. Aos 35 anos termina, por assim dizer, aquela jovialidade que parecia nunca terminar. Depois os mais idosos vão dizer que a vida começa aos 40, né, ou aos 42 anos. E aos 49 anos termina o ser humano os ciclos setenários. E os nossos queridos investigadores da antroposofia visualizaram, ouvintes, que realmente aos 49 anos fecha-se um grande ciclo, e segundo eles investigaram, a partir dos 49 anos há um espelhamento do que aconteceu nos 7 ciclos anteriores. Então, a partir dos 49 anos, começam a se repetir eventos, doenças, problemas ou facilidades também, que ocorreram do 0 até os 7 anos de idade. Eles tendem a retornar dos 49 até os 56 anos de idade. E se a pessoa realmente tiver aquela saúde de ferro, ela vai conseguir chegar, né, no final do duplo ciclo setenário,
atingindo lá na frente, né, uma idade com mais de 90 anos de idade, o que infelizmente ainda é uma exceção para muitos de nós. Mas o fato, ouvintes, é que a humanidade presente nesse planeta também se manifestou e está se manifestando dentro de uma realidade do ciclo setenário. O que nos ensina a teosofia, o que nós vamos traçar aqui em grandes bosquejos, ouvintes, porque realmente são muitos detalhes se estudar as civilizações, ou também como são chamadas as raças humanas, termo esse que às vezes cria até mais confusão do que explicação. Quando nós falamos de raças humanas, ouvintes, nós queremos dizer os grandes períodos evolutivos, né? Ou seja, a primeira raça humana foi o grande período que, similarmente a um único ser humano, se passou nos primeiros ciclos da sua existência. A primeira grande civilização humana ou raça humana foi chamada uma raça etérica, porque ela não tinha ainda o corpo físico, ela não estava encarnada, e ela já estava, a humanidade aqui, ouvintes, mesmo quando o planeta não tinha condições nenhuma para que houvesse vida física, pois os espíritos dos seres humanos já estavam aqui prestes a se encarnar, e as primeiras tentativas para isso se deu na segunda grande civilização, que aconteceu no norte do nosso planeta, na região que hoje está a Groenlândia, que está lá o próprio Polo Norte, a chamada civilização hiperbórea, que já tinha, ouvintes, o começo da passagem da humanidade etérica para a humanidade física. Mas aí, ouvintes, durante muitos milhões de anos, praticamente não havia diferenciação entre os animais que aqui começaram a se desenvolver, trazidos, né, da cadeia de mundos anterior, a assim chamada cadeia lunar, pois a nossa Lua, que está aí pendurada no planeta Terra, era um grande planeta habitado com fauna, com flora, com animais gigantescos. Não imaginem, ouvintes, que os dinossauros que aqui na Terra habitavam surgiram do nada, com os átomos e as células se trombando umas nas outras, até que surgiu um ser com 12, 15 metros de altura, pesando várias toneladas. Ouvintes. Esses animais foram trazidos para cá, para esse planeta, depois que ele se formou, e a humanidade estava aqui, ouvintes, para cumprir o seu Dharma, que era de dar continuidade à evolução espiritual. Pois aqueles que haviam de ser homens aqui na Terra haviam ocupado as formas dos animais na cadeia de mundos anterior. Ou seja, nós, humanos de hoje, fomos os animais na cadeia lunar. E muitas das problemáticas que nós temos hoje na humanidade, ouvintes, advêm desse passado que nós temos, porque infelizmente a humanidade que existia na Lua, quando ela foi um planeta, era tão ou mais cruel com os animais do que nós somos hoje com os nossos animais. Nós somos muito mais violentados, muito mais devorados. Esse terrível costume que nós temos, ouvintes, de dispor do corpo dos animais para fazer a nossa culinária, né?
ou, lamentavelmente, para coisas mais ou com menos significado do que fazer esporte. Infelizmente, a nossa humanidade, que era o reino animal da Lua, sofreu isso e nós temos isso incorporado em nós. Muitas pessoas vieram para o reino humano através do desenvolvimento da inteligência para escapar daquela violência que nós sofríamos quando nós éramos animais. E aí eu venho dizer todo um processo de que o ser humano tentava se estabelecer nesse planeta concomitantemente à existência daqueles animais terríveis, né? Até que finalmente houve a extinção dos dinossauros, porque obviamente que não haveria como a humanidade continuar existindo aqui com a presença daqueles animais dantescos que realmente impediam que qualquer outro segmento de animais que não eles mesmos pudessem ter uma vida inteligente sobre esse planeta. Mas essas duas primeiras raças, ouvintes, a etérica e a hiperbórea, praticamente foram um período formativo em que aquilo que nós dizíamos lá, que eram seres humanos, nada mais era do que um projeto. Eram sacos de energia, né, que flutuavam sobre a Terra, tentando a encarnação na Terra, o que só veio acontecer muito tempo atrás. Muito tempo depois dele ter passado essas duas primeiras grandes períodos que nós estamos chamando aqui de raças. Mas no nosso segundo bloco nós vamos continuar falando disso, ouvintes, e agradecemos muitíssimo a audiência de vocês, mas efusivamente, ouvintes, recomendamos, adquiram esse livro Fundamentos de Teosofia, não só essa edição moderna, muito bonita, com a capa maravilhosa aqui do livro Fundamentos de Teosofia, da editora Teosófica, mas nos sebos aí de todo o Brasil vocês vão encontrar aquela edição antiga da editora Pensamento. Também é uma boa opção, ouvintes. Não deixem de estudar o Fundamentos de Teosofia, que vocês podem adquirir aqui no site da rádio ou lá na loja esotérica virtual. Vamos àquele nosso intervalinho, ouvintes, e voltaremos já com o programa Lux Esotérica de hoje. O melhor da música Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida.
O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos de volta para a continuidade do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos aqueles que estão ao vivo conosco, nos ouvindo aqui pela Rádio Esotérica FM. E você que também está nos acompanhando aí nas gravações, que estarão à disposição no site da Levir, em www.levir.com.br, a Loja Esotérica Virtual, e também você que nos acompanha no nosso canal do YouTube. Muitíssimo obrigado aí pelo seu prestígio e estamos aguardando a sua associação aqui na Levir para que nós tenhamos ouvintes aí as condições materiais para continuar levando esse trabalho, mantendo esta rádio com os seus 5 canais de áudio 24 horas por dia aí a serviço da sua qualidade de vida, e a programação da Loja Esotérica Virtual com centenas de palestras para serem ouvidas aí pelos buscadores da verdade na internet. Ouvintes, muito obrigado. Mas vamos retornar, ouvintes, a esse tema realmente maravilhoso que é da evolução das civilizações nesse planeta. Então, falamos um pouquinho sobre as primeiras 2 grandes raças, que foi a etérica e a hiperbórica, mas aquilo que nós realmente tendemos a chamar de humano, realmente, ouvintes, só surgiu na chamada 3ª grande raça, a raça lemuriana. E quando descobrirem por aí, ouvintes, algum fóssil realmente dos antigos esqueletos dos lemurianos primitivos de milhões de anos atrás, ouvintes, então haverá uma revolução completa nesse campo da arqueologia, porque os lêmures originais, ouvintes, eles tinham cerca de 10 ou 12 metros de altura e realmente se pareciam muito mais com os macacos, com os símios, do que com o ser humano atual. Inclusive alguns mais antigos dos lêmures, eles eram seres que são descritos até os dias de hoje como os gigantes da antiguidade, né? Quando se fala daquelas lutas mitológicas, né? De Sansão contra Golias, na verdade esse gigante que foi o Golias, com um único olho na testa, ou com a famosa linguiça na testa, em vez de ter ali o que nós chamamos hoje em dia de testa, é uma
tênue lembrança, ouvintes, daquilo que aconteceu há muito, muito tempo atrás. A Lemúria perdurou durante muitos milhões de anos, e quando iniciou justamente essa primeira civilização material humana, não havia sequer a divisão de sexos, ou seja, na verdade os corpos físicos desses primeiros seres humanos continham condições de se autorreproduzirem, né? Inclusive foram vários métodos que foram se sucedendo até que houve, há muitos milhões de anos atrás, a chamada divisão dos sexos, e aí foi tendo essa especialização que nós vemos até hoje, o corpo humano masculino e o corpo humano feminino adaptados. Por exemplo, a mulher ficou com aquela função interna da reprodução através do ovo, né? No caso do ser humano, do óvulo, e assim, ouvintes, ficou isso estabelecido. Mas a grande profecia teosófica de Madame Blavatsky, uma das profecias de mais longo prazo que ela deixou, é que quando terminar a 7ª grande civilização, nós retornaremos àquele aspecto andrógeno, ouvintes, onde cada ser humano terá condições de se autorreproduzir. E essa questão da separação dos sexos é obviamente uma questão do plano material. Nos planos espirituais não há essa divisão assim tão clara entre homem e mulher, entre macho e fêmea, entre positivo e negativo. No mundo espiritual, um espírito pode, ao mesmo tempo e com muita rapidez, mudar a postura de masculina para feminina sem nenhum problema, ouvintes. Então é só para a reprodução física e a manutenção da vida física que nós estamos divididos hoje em dia na humanidade em corpo masculino e corpo feminino. Então, durante esses milhões de anos, a grande tarefa, o grande dharma da civilização Lemuri era desenvolver o corpo físico, ouvintes, o corpo material. E isso foi conseguido, ouvintes. Houve muitas transformações até que se chegasse naquilo que nós modernamente chamamos de a civilização ou a raça negra. Então, obviamente que os fósseis mais antigos vão ser encontrados nessa região que se estendia da África até mais para lá da Austrália, chegando até a região das pequenas ilhotas que existem no Pacífico, né? Na ilha de Páscoa seria o limite daquele continente. E a evolução se processou, ouvintes, até que finalmente surge um novo continente. Infelizmente a Lemúria foi destruída por uma série de cataclismos que duraram realmente muitos e muitos milhares de anos. Se diz que a Lemúria foi derrubada pelo fogo e surge então, ouvintes, naquilo que nós chamamos hoje do Oceano Atlântico, uma nova porção de terra, né? Até nos diz aqui o Gina Najadasa no seu livro o seguinte: onde existe hoje o Oceano Atlântico, havia outrora um continente que os teósofos, baseando-se em Platão, chamaram de Atlântida. Foi nesse continente que surgiu então o seguinte tipo de povos, aquele que Flower e Lydekker denominaram mongólicos, de cabelo liso e maçã de rostos salientes.
De sua terra natal na Atlântida, eles migraram em todas as direções, constituindo hoje os milhões e milhões de chineses, japoneses, coreanos e povos aparentados assim, como os índios pele vermelha da América do Norte e do Sul. É exatamente isso, ouvintes, que o General Janaza nos comunica, que após a raça negra, a primeira civilização humana que equivaleria à infância da humanidade, né, dos 7 aos 14 anos, equivaleu à Lemúria. E as primeiras duas civilizações, a etérica e a hiperbórea, equivaleriam ao período intrauterino, os 9 meses de gestação, e a primeira raça equivaleu à primeira infância, onde ainda a coisa nem física ainda era. Então a Lemúria, ouvintes, desenvolveu o corpo material, mas ela desapareceu e surge então a Atlântida. E praticamente tudo aquilo que nós chamamos hoje em dia de sabedoria espiritual, nós devemos muito, muito aos povos humanos daquela civilização atlântica, que, por assim dizer, sumariamente, sem querer causar nenhuma segmentação, sem querer aqui, ouvintes, fazer qualquer tipo de distinção que possa ser aplicada nos dias de hoje, mas a Atlântida era genericamente o que nós poderíamos chamar de civilização amarela, né? E principalmente os traços que até os dias de hoje os japoneses, chineses, coreanos, né, os mongóis, como foram aqui mencionados, e outros povos, até a língua desses povos ainda é muito aparentada com aquela que era usada na Atlântida. E o grande dharma da Atlântida, ouvintes, era desenvolver não mais o corpo físico, mas sim o corpo emocional, o chamado corpo astral. Então, a civilização atlântica, ouvintes, era uma civilização realmente muito emotiva, que cultuava muito as artes, a religião era muito, muito intensa, mas também, genericamente, nós podemos dizer que as práticas, infelizmente, mais agressivas, que hoje em dia são chamadas de magia negra, eram amplamente empregadas na Atlântida, e infelizmente, apesar de ter atingido um nível tecnológico que nós estamos muito distantes de alcançar, ouvintes, pois a Atlântida, que chegou a ter cerca de 2 bilhões de habitantes encarnados, e as nossas almas com certeza estiveram no passado encarnadas lá na Atlântida, apesar de ter feito templos que depois, muito tempo depois, os ecos dessa civilização foram respingar no Egito, aqui entre os maias, os astecas, ou na própria China, principalmente com a construção de pirâmides, né? Aonde há uma pirâmide, ali, ouvintes, está a tradição Atlante, porque a tecnologia Atlante conhecia tudo sobre a vibração que as formas geravam. Ao invés de ter essas máquinas eletrônicas, elétricas que nós temos hoje, eles conheciam o poder invisível que as formas têm e como extrair essa força das formas. E a pirâmide é a maior máquina de manipulação de energias que jamais foi erguida sobre esse planeta, ouvintes. Nós ainda não entendemos o que isso significa. Eles não trabalhavam tanto com
a força, mas sim com a qualidade dos campos energéticos, o que era muito mais importante, e até o dia de hoje é mais importante a qualidade da energia do que propriamente a força, a explosão. Hoje a gente está interessado se a coisa explode, se vira bomba, se faz um carro andar, se faz um avião voar, né? Se pode ser usado como armamento. O que os atlantes se importavam era se a vibração gerada com uma forma era positiva, era evolutiva. Mas, lamentavelmente, como toda a civilização, houve a decadência da Atlântida. Então, o ápice da Atlântida foi há cerca de 1 milhão de anos atrás. A Atlântida estava lá com seus 2 bilhões de habitantes, continente que vinha lá do que é conhecido a Europa, até a região no meio do oceano, até a altura do que é hoje o Rio de Janeiro, aqui no Brasil, se estendia esse continente Atlântico, e no final da Atlântida eles já tinham desenvolvido uma tecnologia que possuía aeronaves, os aviões, né, as naves atlantes voavam por todo o planeta e inclusive já saíam para fora do planeta. Os atlantes conheciam inclusive civilizações fora da Terra, o que aumentou muitíssimo a tecnologia que eles possuíam. Mas justamente após esse ápice, esse ponto sublime que foi atingido na Atlântida, começou a decadência, aí começaram as profecias de que a Atlântida haveria de ser destruída. E os atlantes, que eram pessoas muito sensitivas, havia muita clarividência, muita clareaudiência entre os atlantes. Aquilo que nós chamamos hoje em dia de espiritismo era a própria religião da Atlântida. As pessoas que hoje em dia se chamam espíritas ou praticam o espiritismo, na verdade estão recobrando reminiscências dessa civilização antiga, porque eles faziam realmente a comunicação com os espíritos, e isso era muito mais forte do que o espiritismo faz nos dias de hoje. Mas o fato que há 800 mil anos atrás, aconteceu a chamada Sexta-feira Negra, como ficou conhecida, onde os terremotos terríveis, os tsunamis de centenas de metros de altura, suas ondas fizeram com que a maior parte do continente Atlântico ruísse, naufragasse, e milhões de pessoas morreram em menos de 24 horas. E muitos de nós, muitos que estão me ouvindo, com certeza suas almas estavam lá naquele dia terrível, e a maior parte da Atlântida foi realmente destruída, dizimada. Ainda continuou, porque os atlantes que haviam ouvido aquelas profecias e levado elas a sério, já tinham feito a sua diáspora, já tinham seguido para o Oriente, ido para a China, e posteriormente, ouvintes, desse grande cataclismo de 800 mil anos atrás, finalmente, passado muitos milhares de anos, outros 2 cataclismas ainda ocorreram. O que sobrou da Atlântida afundou há 200 mil anos atrás, e aquilo que é relatado na Bíblia e em outros livros sagrados como o grande dilúvio, na verdade foi o afundamento das últimas terras atlantes, que aconteceu há cerca de 11 mil anos atrás. E é isso que Platão relata nos seus escritos sobre a existência da Atlântida. E já havia, ouvintes, começado a se desenvolver, antes que a Atlântida terminasse, já começava a se desenvolver a
a quinta grande civilização, que é a nossa, é a civilização ariana. Então a Lemúria foi a terceira, a Atlântide foi a quarta, e a nossa civilização, que é chamada civilização branca, e isso não tem ligação nenhuma com qualquer ideia aí racista, queridos ouvintes, porque ela começa a se desenvolver na região da Índia, do Tibete, é o braço indo-ariano, que vai se desenvolver há cerca de 100 mil anos atrás e vem ainda fazendo um percurso que é do Oriente para o Ocidente. Então, se a Atlântida tinha que desenvolver as emoções, os sentimentos, a civilização ariana tem que desenvolver a mente, ouvintes, o intelecto. É isso que nós estamos vendo no mundo, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, a massificação da educação, do conhecimento. Isso é que é, ouvintes, o grande dharma, o grande dever dessa nossa civilização atual, que é a quinta grande civilização, que nós não temos tempo para mencionar aqui, mas cada uma dessas grandes civilizações, dessas grandes raças, tiveram também as suas sub-raças seguindo um processo centenário. Então a nossa atual raça também está passando já na sua quinta sub-raça dentro da quinta raça, e já estamos, ouvintes, já com um processo de desenvolvimento da próxima grande civilização. Então, se a Lemúria se desenvolveu da África até a Austrália, mais ou menos, a Atlântida se desenvolveu no que hoje está afundado lá no fundo do Oceano Atlântico, naquele continente antigo, e a civilização ariana se espalha por todo o planeta. A próxima grande civilização, ouvintes, a sexta grande raça, vai se desenvolver num continente que não existe ainda, que vai se erguer no meio do Oceano Pacífico. E esses nomes desses grandes mares, desses grandes oceanos, não é por acaso, ouvintes, porque Oceano Pacífico, graças a Deus, ouvintes, nós teremos então uma civilização que não vai nascer de uma destruição como foi da Lemúria para a Atlântida. Houve uma grande destruição pelos cataclismos, principalmente a explosão de vulcões, o tectonismo. A Atlântida afundou, naufragou com terremotos e tsunamis, mas a quinta civilização, a nossa, vai entregar o bastão, ouvintes, para a sexta grande civilização, que irá desenvolver, ouvintes, a intuição e a espiritualidade. Então, já está, ouvintes, já está em curso o desenvolvimento dos primórdios dessa grande civilização. Pessoas como nós, que hoje em dia se preocupam muito com a espiritualidade, nós já estamos já nos comportando como vai ser o mundo nessa sexta grande civilização, que vai desenvolver, vai incorporar aos 5 sentidos que nós temos hoje em dia, vai incorporar o sexto sentido da visão espiritual, da clarividência, da clareaudiência, a percepção dos mundos invisíveis, e aí nós teremos condições de visualizar os seres habitantes do mundo invisível, os espíritos da natureza, os anjos, aquelas pessoas que não estão mais aqui na matéria, que passam a viver no mundo espiritual. Nós vamos visualizá-los, ouvintes, como hoje os médiuns, os clarividentes, poucos que existem já os veem. Isso, ouvintes, vai ser o grande princípio dessa civilização. E
As previsões, ouvintes, é que não vai haver a necessidade de se destruir essa nossa civilização ariana para que comece a próxima civilização. Ela vai começar a surgir de uma maneira pacífica e muito lá na frente, ouvintes, há muitos milhões de anos atrás, aliás, à frente, no futuro, pois a sexta grande raça deve-se começar a se desenvolver de uma maneira mais forte daqui a 1 milhão de anos na frente, mas a sétima grande raça, que, ouvintes, vai ser aquela que vai desenvolver a plenitude das capacidades físicas, espirituais, intelectuais, toda aquela pleiade de coisas que realmente fazem com que o ser humano seja realmente um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, só muito lá na frente, na sétima grande raça, quando, ouvintes, o princípio do androginismo vai voltar a vigir. Não vamos ter mais essa divisão de sexos, nós vamos ultrapassar isso. Então nós recomendamos muito, ouvintes, leiam aqui o que diz com mais detalhes, com mapas, o Ginarajadasa no seu livro Fundamentos de Teosofia, também naquele grande livro O Sistema Solar, que nós fizemos muitos programas aqui, Lux Esotérica, a esse respeito. Procurem, principalmente vocês que nos ouvem aí pelo nosso canal do YouTube, procurem os programas Lux Esotérica sobre o sistema solar e sobre as raças humanas, e vocês terão muito mais detalhes, porque, ouvintes, realmente o desenvolvimento da evolução aqui na Terra é através de um processo ordenado, um processo setenário. As coisas não estão acontecendo aqui por acaso. Há um plano, há um objetivo a ser atingido, de que o ser humano que está encarnado na Terra, que se reencarna sempre aqui na Terra, possa atingir a plenitude do seu ser. Então, ouvintes, nós temos que pôr ponto final aqui nesse programa de hoje, já pelo adiantado da hora, agradecendo uma vez mais o prestígio de todos vocês, e vou encerrar pronunciando as palavras do mantra do ser interno, pedindo a todos vocês que sintonizem a profundidade dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina, que é a verdadeira lux esotérica, a luz interior, brilhe no coração de vocês cada vez mais, sempre que nós a invocarmos. É para isso, para relembrarmos desta realidade interna que esse programa existe. Então, desejo a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nos ouvindo aqui na nossa próxima edição, e finalmente transmitimos a todos o nosso forte, o nosso caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa aqui da Esotérica FM, sempre com a música da nova era para todos aqueles que procuram uma música suave, relaxante, para passar o seu dia de trabalho, o seu dia de estudos,
vocês encontram aqui na Esotérica FM. Uma boa noite, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.